Olá, hoje é terça-feira, 26 de janeiro de 2021. O Grupo de Conjuntura está mais uma vez reunido para gravar o seu podcast. Vou começar os destaques de hoje fazendo um rápido comentário sobre alguns fenômenos que chamam a atenção no mundo. De um lado, quando a gente olha para a Europa, a gente vê que o recrudescimento da epidemia, neste momento, ainda está vencendo a corrida com a vacina, o que está levando a lockouts, fechamentos bastante severos em várias economias europeias, com consequências que a gente deve esperar realmente negativas sobre o comportamento da economia europeia, com impactos no mundo, evidente, bastante grandes no primeiro trimestre desse ano, pelo menos. Quando a gente olha para os Estados Unidos, no entanto, esses efeitos do recrudescimento da pandemia parece que devem ser um pouco amenizados quando comparados com a Europa por duas razões. A primeira é que o desenrolar da vacinação nos Estados Unidos está muito mais rápido do que na Europa, muito mais rápido. E, em segundo, pelo fato de que o programa de estímulos fiscais que está em curso agora, já neste início de governo Biden, tem não só fiscal, monetária também, tem uma dimensão muito forte. Quer dizer, a gente pode dizer que no plano fiscal é mais forte ainda do que o do ano passado. No ano passado, o programa fiscal foi de 2,2 trilhões de dólares. Este ano, somando o pacote aprovado ainda no final do governo Trump, de 0,9, com o pacote atual proposto pelo Biden, de 1,9, dá 2,8 trilhões de dólares. Isso aí dá quase 13% do PIB americano. É um pacote monstruoso, gigantesco, né? Isso deve estimular a economia americana. Uma consequência disso, por outro lado, é que há esse déficit fiscal muito grande, essa despolpância enorme fiscal do governo, está correspondendo um aumento da poupança externa, ou seja, do déficit em transações correntes, uma coisa que não está acontecendo, por exemplo, aqui no Brasil, é uma reação diferente. Lá o déficit em conta corrente vem crescendo bastante, tem sido uma forma de financiar o déficit público americano, do ponto de vista macroeconômico, né? Se a gente for pegar os agregados macroeconômicos. Isso aí tem como uma das suas consequências uma necessidade de financiamento externo maior para os Estados Unidos. Isso aí foi muito bem colocado no artigo recente do economista Stephen Roach. Essa necessidade de financiamento maior dos Estados Unidos exigiria tudo mais constante, provavelmente uma taxa de juros um pouco mais elevada para manter, para atrair esses fluxos de capitais. Na medida em que isso não ocorra, e não vai ocorrer, porque aí entra outro fato que se confirmou recentemente, que é a política monetária americana está apontando, né, para uma manutenção dessa taxa de juros próxima a zero por um período muito longo, provavelmente de anos, né? E isso aí, então, nos permite, ou tem permitido a muitos economistas pensarem nessa combinação de fatores, alguns economistas pensarem que uma trajetória muito possível, muito provável, desculpem, para o dólar é de uma desvalorização num período aí mais longo, né? O Stephen Roach, nesse artigo que eu estava referindo agora há pouco, ele disse a desvalorização que houve recentemente, no ano passado, até o final do ano passado, é só o começo de um processo de uma desvalorização bem maior por causa desses fatores fundamentais. Eu aproveito
para até colocar a seguinte questão aqui para os meus colegas, né? Nós estamos numa situação em que a incerteza fiscal ainda é muito grande, né? Ora, temos notícias muito ruins, como as da semana passada, né? Em particular, um destaque foi aquela carta dos secretários de Fazenda de um grande número de estados brasileiros, que mexeu com o novo dos mercados, né? Uma pergunta que eu coloco é o seguinte: quando a gente olha para isso dos Estados Unidos, e muitos têm se perguntado se uma coisa semelhante não vale para o caso brasileiro, né? Afinal, a gente teria feito um programa também muito agressivo no ano passado, não tão agressivo quanto o americano, mas muito agressivo no ano passado, de estímulo. E muitos podem se perguntar, mas vem cá, por que não repetir, se deu certo? Fica a pergunta no ar. Eu jogo a bola isso para os meus companheiros de podcast aqui. Mas uma outra notícia, uma outra questão no plano interno, aqui, olhando agora, um outro destaque, desculpa, no plano interno, nós falamos na política fiscal, é na política monetária. Quer dizer, o Banco Central se reuniu, hoje saiu a ata da reunião do Copom, e nós temos algumas novidades, né? Eu acho que a gente pode se perguntar aqui se o rumo da política monetária nos próximos meses, ao longo desse ano, vai mudar. O que a gente pode esperar da política de juros no Brasil? Então, eu coloco essas questões aí na mesa para ouvir o comentário de vocês. Bom, eu vou fazer uma introdução, uma rápida introdução à questão que o Francisco colocou, chave, se a gente pode replicar o que fez no ano passado do ponto de vista fiscal agora ou não, porque isso que aparentemente muitos políticos e alguns economistas e esse manifesto a que ele se referiu do secretário de Fazenda foi muito ilustrativo disso, aparentemente acham que a questão é simples, basta repetir a dose, fazer o que foi feito no ano passado, um mega estímulo, auxílio, e não funcionou bem e tal, porque não repetir. Isso é uma visão, do nosso ponto de vista, inteiramente equivocada. Mas antes de chegar lá, eu queria colocar o seguinte, e já é um primeiro gancho para a gente pensar como é difícil replicar o ano passado, desse ponto de vista dos estímulos e do auxílio naquela magnitude, sem contrapartida, sem nada que indicasse controle de outros gastos, etc. Na semana passada, exatamente por razões domésticas, e em particular pela incerteza fiscal, a gente teve uma semana marcada por uma forte piora das condições financeiras, refletida no comportamento dos juros futuros, que dispararam na semana passada, uma alta também significativa do dólar, queda de bolsa. Dessa vez, o comportamento das variáveis da semana passada foi muito influenciado, quase que exclusivamente influenciado por preocupações domésticas, e não pelo exterior, como vinha sendo nas primeiras semanas de 2021. No caso dos juros, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu estou me concentrando nos juros futuros, porque eles são o principal termômetro, a variável financeira que mais reflete a preocupação com a questão fiscal. Os juros de 10 anos simplesmente voltaram para o patamar que eles estavam no final de novembro. Novembro foi exatamente o momento que antecede a espetacular melhora do cenário externo a partir da vitória do Biden e das vacinas surgirem. Que mudou totalmente o cenário externo a partir daí, para melhor. No entanto, no que se refere a juros de 10 anos, a gente voltou para o nível que estava lá atrás, exatamente o mesmo nível de antes disso tudo do mundo melhorar, e os juros curtos, 1, 2, 3 anos, subiram, estão piores, estão mais elevados, bem mais elevados que estavam no final de novembro. Aí, nesse caso, por conta da piora do cenário inflacionário que levou, inclusive, a mudanças no Copom, que o Lixa vai comentar depois. Mas o fato, então, central é que houve essa piora. Essa piora tem claramente a ver com o aumento da incerteza fiscal
que está sendo muito potencializado pela questão da Covid, pela segunda onda da Covid, e porque paira uma grande incerteza. A gente apenas começou agora a vacinação, a gente já tem um nível insignificante de pessoas vacinadas no Brasil, estava vendo dados de ontem, 0,33%, se bem que 0,33% da população está vacinada por enquanto só, porque está bem no início. Mas, só um parênteses em relação ao que o Francisco falou antes, eu diria que a vacinação no mundo está muito atrasada, na verdade. Países críticos da pandemia, como Espanha e Itália, não chegaram a 3% da população vacinada até agora, já começaram há um certo tempo. Então, o melhor lá na Europa é o Reino Unido, com cerca de 10% vacinado. Enfim. Mas o fato é o seguinte, é que a vacinação no Brasil, ela vai, os efeitos dela positivos, que se espera de redução drástica de mortes e internações, vão acontecer num tempo que é muito difícil projetar, inclusive porque do outro lado tem a segunda onda operando. Então, isso gera uma incerteza. Quantos meses a gente terá? Vai demorar até que o resultado líquido dessas forças que jogam em sentidos opostos atue de forma a reduzir, de forma significativa e com impacto benéfico para a normalização da atividade econômica. Quanto tempo vai demorar esse processo? Caio, deixa eu fazer uma observação sobre isso. Quer dizer, nós temos falado aqui que o Brasil tem uma infraestrutura fantástica para fazer vacinação, tem capacidade de fabricação de uma grande quantidade de vacinas. Existe um ponto de estrangulamento, que a gente já sabe qual é, que é a disponibilização dos insumos. Como a gente ainda não sabe isso, fica muito difícil, né, para a gente, para poder, uma vez que essa informação comece a se tornar disponível, acho que vai ser mais fácil a gente começar a projetar aí o que pode acontecer, quando é que pode vir a gente ter algum efeito já significativo em termos de contenção da doença para promover uma recuperação da economia. Mas, enquanto a gente não dispõe dessa informação, né, aí a incerteza é muito grande, é o que o Caio está falando. Né? Então, essa incerteza leva, num quadro de mercado de trabalho ainda frágil, com nível de pessoas, total de pessoas ocupadas e massa de rendimento do trabalho ainda muito abaixo do pré-pandemia, é claro que isso recoloca, como está recolocando com toda a força, a questão da volta do auxílio. E isso gera uma incerteza que tem a ver com a forma como isso vai ser equacionado, na verdade. Essa é a grande questão, porque me parece inescapável que o auxílio será renovado. Acho que não haverá condições para ser diferente. Eu, aliás, pessoalmente, e acho que com a concordância do nosso grupo, já defendia que não escaparíamos de uma renovação do auxílio, independente da segunda onda, não é só por causa Mas não nos moldes do que a gente teve no ano passado, né? Não, isso que eu vou entrar agora, que a gente pode pegar ideias, porque isso é fundamental. Toda a questão do auxílio que está gerando imenso ruído é exatamente essa preocupação com a questão de como ele vai ser equacionado, essa volta do auxílio. A reação do mercado financeiro, que eu comecei por ela, muito negativa, a ideia do auxílio, porque o que detonou isso foi a preocupação com o auxílio no contexto da pandemia e da incerteza em relação à evolução da pandemia, e a ideia de poder o país necessitar de auxílio de grande magnitude, muitos achando que não há problema em voltar ao que foi feito no ano passado. Então, essa é a questão que está no ar, na verdade. Eu queria colocar uma questão em relação a essa carta desses secretários de Estado, que alguns secretários importantes não assinaram a carta. Então, por exemplo, São Paulo não assinou, Rio de Janeiro não assinou, Minas Gerais não assinou, Rio Grande do Sul não assinou, aí você tem mais de 50% do PIB brasileiro. E qual é a argumentação? A argumentação é que essa carta ela está pedindo, basicamente, que voltemos ao auxílio nos moldes do ano passado e que, mais uma vez, este ano, nós estabelecemos que não existe a regra do teto e não existe a regra de ouro, que são, na verdade, a âncora fiscal está na regra do teto. Então, abrir mão disso, e por que o Brasil não pode abrir mão disso? E as razões a gente tem colocado, o Caio acabou de colocar. Nós não somos os Estados Unidos, mas em que sentido nós somos diferentes?
Nós temos uma dívida pública cujos juros não são juros americanos. O juro americano de 10 anos está em 1%, 1,10% ao ano. O nosso está em mais de 8%. 8,3%. Então, já denota, só esse juro que incide sobre a dívida pública já dá um ritmo para a dívida pública completamente diferente. No nosso caso, explosivo. No caso da economia americana, não. No caso do Japão, financiamento é a juros zero. Então, isso faz toda a diferença, além de outras diferenças, né? Então, são países que têm moedas de reserva, que têm institucionalidades fortíssimas, né? São países que têm uma trajetória de disciplina fiscal. Então, no caso brasileiro, é um caso totalmente diferente desse, e nós não custa lembrar de novo. Nós temos uma dívida pública PIB que este ano terá sido a maior dentre os países emergentes. Margarida, e um ponto que você está colocando que é importante, o negócio da diferença crucial entre a taxa de juros do Brasil e dos Estados Unidos, por exemplo, em países avançados, que incidem, que são praticados e que, portanto, acabam incidindo sobre a dívida pública. Quando o país tenta mitigar esse problema, fazendo o que o Brasil tem feito, que é encurtar a dívida, ele vai se tornando cada vez mais vulnerável à fuga de capitais, então ele vai se fragilizando por outro lado, quer dizer, não tem muito como para onde correr, porque se ele tenta fugir de juros muito altos em prazos mais longos e tenta ir encurtando cada vez mais a dívida, ele está cada vez mais vulnerável a que haja uma fuga desses recursos que estão financiando a dívida para fora do sistema financeiro, para ativos reais, para o dólar e assim por diante. Então, você tem todo um contexto, e é essa preocupação que apareceu com toda a clareza no comportamento do mercado financeiro da semana passada. Então, a questão basicamente, e isso não havia no ano passado, quer dizer, então era um outro mundo, agora é um mundo onde a dívida cresceu muito, a dívida encurtou muito, existe uma preocupação enorme com a viabilidade de manter o teto ainda funcionava como um âncora lá atrás, tinha aquela ideia de, bom, estamos gastando esse ano, mas no ano que vem voltamos ao normal, aos gastos regidos pelo teto. Hoje em dia ninguém mais tem essa certeza, porque isso é um amplo debate no país, então tudo é diferente. E é importante olhar para a reação do mercado financeiro, porque ela expressa exatamente isso. Vivemos num mundo que não é o mundo que os políticos têm na cabeça, de que a gente vai voltar ao ano passado de forma indolor, e é a mesma coisa, vai ser bom, etc, etc. Então, esse é um ponto chave. Qual é o país, Caio? Qual é o país que tem mais de 40% da dívida que vence em até 12 meses? Exato. Qual é a comparação? E não é qualquer dívida, é uma dívida que é 90% do PIB, que nenhum país emergente tem. Qual é o país? Fazendo uma conta, a possibilidade de essa riqueza convertida nessas quase moedas se converter em qualquer coisa é enorme. É enorme. É enorme. Então, o Japão tem títulos perpétuos que não são resgatados. É outro mundo, a gente não pode se comparar. Agora, Margarida, eu acho que todos nós concordamos com o seguinte ponto. Não deve ser lido, entendido do que a gente está dizendo, que a gente é contra o auxílio. De jeito nenhum. Me parece imprescindível. O que a gente está chamando a atenção é que o auxílio tem que ser tratado com muito cuidado, o equacionamento desse auxílio. Muito cuidado quer dizer, ele tem que ser um auxílio certamente mais focalizado do que o primeiro, tem que ser, portanto, de proporção menor, a ver que proporção menor é essa daí. E ele tem que ser acompanhado de medidas que, mesmo que não sejam medidas com eficácia fiscal nesse ano, porque nem daria tempo mais para estar nada de muito relevante de corte de gasto, tal, esse ano é muito limitado, não há espaço para isso, mas que se ele seja uma sinalização para frente relevante. De contrapartidas mínimas. Então, é isso que disso que são as decisões que vão sair do Congresso agora no futuro próximo, que vai depender, vai ser uma coisa crucial para o desempenho da economia desse ano. Claro que a outra variável-chave, a gente tem falado várias vezes, é a evolução da pandemia. Isso é óbvio. O êxito nesse front vai ser central para que, lá pelo segundo semestre, a gente já esteja com a economia se normalizando. Agora, tirando a questão pandemia, que é uma questão óbvia de normalização da atividade econômica,
a questão crucial é como vai ser equacionado esse auxílio que nós também achamos que é imprescindível. Não há como não ter esse auxílio nas condições atuais da economia brasileira. Agora, isso é uma operação bem delicada. Deixa eu fazer duas observações. Uma que você falou, não pode ser da dimensão do ano passado, mas eu acho que tem que ser muito longe da dimensão do ano passado. Só para a gente lembrar, só para dar um par de números. Grandes números, né? 65 milhões de pessoas, né? Digamos que hoje 68 milhões. Hoje, digamos que hoje a gente ainda tenha 10 milhões de desempregados, que é aí que está o foco. Hoje são nessas pessoas, esta é a preocupação do auxílio. 14 milhões e pouco, né? Não, 10 milhões a mais do que no pré-pandemia. 10 milhões a mais do que no pré-pandemia. A população ocupada está 10 milhões a menos. 10 milhões a menos do que no pré-pandemia. Então, eu acho que, se você compara esses números, você vê que a ordem de grandeza é outra completamente. Então, equacionar isso não é fácil. A outra coisa que eu queria dizer é que, como se trata de uma despesa que é temporária, ou seja, e bem temporária, imagina-se que vão ser alguns meses, você pode financiar isso aí com medidas do tipo venda de empresas estatais, privatização. Por quê? Não faz sentido você privatizar ou vender ativos do governo para bancar despesas permanentes, porque aí você banca num mês, num ano, e no ano seguinte você já não tem mais aquele dinheiro. Agora, uma coisa que é temporária, você poderia fazer isso. Então, eu acho que talvez essa tem um jogo por aí, né? Tem um jogo por aí. Uma sugestão. Nós temos também uma possibilidade daqueles que o governo vem acenando do pagamento de 100 bilhões de reais do empréstimo que o Tesouro fez ao BNDES, né? E aí também pode ter essa mesma finalidade. Entrar também nessa cesta. Nessa cesta, porque é uma alternativa de financiamento. Isso seria um gasto emergencial que não entraria na dívida pública, porque seria financiado não com mais dívida, mas sim com o pagamento de um empréstimo anterior do Tesouro. E seria fora teto, na dívida nesse caso. Isso. E seria fora teto. Né? Não, fora teto eu acho que é inevitável. Eu acho que, na verdade, ninguém está nem discutindo isso. Às vezes, por um preciosismo, por uma questão, sei lá, as pessoas falam muito, não, tem que manter o teto. Sim, manter o teto, mas ter um gasto extra-teto temporário é uma forma de manter o teto. Agora, isso é uma postura, que é a nossa postura. Agora, tem uma outra postura que parece, me desculpem o termo, uma esculhambação, porque não é possível. Então, vamos jogar tudo fora de novo? É que não pode, o país não suporta isso. Não suporta. Ela está aí, é que não suporta. A gente explodiria se fosse replicar o ano passado sem qualquer sinal de controle de gastos, sem nada mais, sem medidas compensatórias, sem esse caminho que o Francisco falou, de financiar gastos provisórios com medidas excepcionais de privatização, ou que eu falei, usar a devolução do pagamento do BNDES para o Tesouro. Tem que ser equacionado. Agora, o fundamental, e eu acho que nesse sentido até foi mais tranquilizadora a declaração ontem do Bolsonaro junto com o Guedes, numa entrevista para investidores. Ficou claro que, aparentemente, o Bolsonaro tirou da cabeça a ideia do Renda Brasil, Renda Cidadã, que seria um gasto permanente, que não tem como financiar no momento, não há espaço nenhum para isso. E, então, um gasto temporário, que seria o seu auxílio, a ver o tamanho, os meses que durará, seria um gasto que preservaria o teto formalmente. Se poderia voltar ao teto ano que vem, porque seria um gasto com créditos extraordinários com tempo definido, né? Então, o caminho é esse. Agora, o foco tem que ser das contrapartidas e o foco tem que ser que esse gasto não seja uma exorbitância, uma coisa que gere uma imensa desconfiança sobre para onde vai a dívida pública. Então, essa é a questão que a gente está... Esse equacionamento que vai ser chave nos próximos meses. Para fechar o podcast, Lixa, como é que você interpreta a ata do Copom? A ata saiu hoje, não? Francisco Eduardo destacou isso na apresentação. Está claro de que a taxa de juros no patamar que está
não vai ficar por um longo período de tempo, ou seja, o Banco Central retirou o forward guidance, como disse, na orientação futura, não, de que manteria uma taxa de juros baixa, não, por um período prolongado. Com essa retirada, está claro que o Banco Central começa a actuar de forma mais discricionária, não? Discricionária no sentido de que ele vai avaliar em cada reunião, tá? Fazer o balanço de riscos e analisar as expectativas inflacionárias e, a partir de aí, tomar decisão. Então, a decisão agora será reunião a reunião. Não temos nenhum compromisso para próximas reuniões. Isso já tinha sido colocado no comunicado de quarta-feira passada e está hoje na nota que o Copom divulgou. Por outro lado, ele manteve o cenário, digamos, a partir do modelo macroeconômico, não, e das previsões que ele coloca. Ele supõe que, então, a inflação para este ano e o ano que vem está mais ou menos próxima das metas de inflação. Tá? Existia uma folga que agora desapareceu, mas, de qualquer forma, a inflação estaria mais ou menos, para este ano, a previsão, segundo o seu modelo, é de 3,6%, e a inflação para o ano 2022, 3,4%, então estaríamos próximo das metas. Mas, nessa rodada de modelo, quando o modelo é apresentado, se supõe que a taxa de juros Selic, no final deste ano, é aquela sinalizada pelo Focus, então, fecharia em 3,25%. A interpretação, então, disso é que, pelo modelo, para manter a inflação na meta, deveríamos ter, digamos, 3 aumentos de 0,25 este ano, provavelmente a partir da reunião de setembro deste ano. Tá? Mas, por outro lado, ele faz uma análise sobre avaliação de riscos. Ele volta a fazer essa análise de avaliação de riscos. Tem vários temas aí. Tá? O preço das commodities preocupa, que está num patamar elevado. O fato de que a gente está vivendo um choque inflacionário que é suposto temporário, mas está sendo mais persistente do que se esperava. Alguns membros do Copom acham de que a recuperação do mercado de trabalho está mais rápida que o prevista, a maioria não, mas alguns já indicaram nisso. Então, tem vários elementos aí para avaliação de risco, mas o elemento central continua sendo a questão fiscal. Tá? Ou seja, um deterioro da questão fiscal que afeta a taxa de câmbio e, com isso, as expectativas de inflação. Tá? Eles acham, então, que existe uma assimetria e, em princípio, o risco de aumento de inflação é maior neste momento. Tá? E aí é uma especulação própria, aí já é uma especulação nossa, faz acreditar, então, que a tendência dos membros do Copom seria aumentar um pouquinho mais a taxa de juros, que é aquilo que o modelo estaria sugerindo. Então, em lugar de ter 3 aumentos da taxa de juros este ano, poderíamos ter 4. E aí, o primeiro aumento seria na reunião de agosto, no dia 4 de agosto. Tá? Então, poderíamos ter 4 aumentos de 0,25, tá? E não 3, como a gente previa anteriormente. É claro que isso está condicionado à evolução do cenário macroeconômico, onde a questão fiscal define, basicamente, não, o que vocês comentaram. O Banco Central, nesse sentido, não é o agente principal, não é o condutor da macroeconomia brasileira, continua sendo o Ministério da Economia, não, ao resolver a questão fiscal. Nesse sentido, o Banco Central é um passageiro, mas um passageiro que está começando a ajustar. Então, eu acho que, em síntese, é isso. O Banco Central se tornou um pouco mais duro do que era nas reuniões anteriores, retirou o forward guidance, indicou, acho que um aumento um pouco maior do que a gente esperava. Se a gente esperava 3 aumentos de 0,25, agora serão 4 aumentos de 0,25, e o fato de que, reunião a reunião, teremos uma reavaliação dos riscos. Tá? Ok. Então, ficamos por aqui hoje e até
a próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá!